Você já parou para pensar que tudo ao nosso redor é feito de energia? Tudo mesmo. Da cadeira onde você está sentado até os seus pensamentos e sentimentos. Nada disso surge do nada ou desaparece. Essa energia só muda de forma, ela se transforma. A verdade é que a gente não cria energia, a gente direciona o que já existe. E olha que louco, você não é só esse corpo físico vivendo a rotina do dia a dia. Você é energia pura e vive num universo que vibra o tempo todo. Isso quer dizer que você tem o poder de enviar e receber energia o tempo todo. Sim, você mesmo. Por isso, fica aqui comigo até o fim, porque vamos explorar juntos como usar essa força incrível para criar a realidade que você realmente deseja viver. Já dizia Aristóteles, a energia da mente é a essência da vida. E faz todo sentido. Tudo que tem vida vibra. Nada está completamente parado. Cores vibram, sons também. Cada som tem uma frequência, uma vibração própria. Inclusive, há milhares de anos, lá no Egito Antigo, Hermes Trismegisto já falava disso. Sabe aquelas imagens esculpidas nas paredes de pirâmides? Muitas delas representam padrões de som. Quando a gente toca esses sons hoje, eles viram música. Um exemplo famoso, a frequência de 432 Hz. Talvez você já tenha ouvido falar. Ela traz uma sensação de paz e equilíbrio, porque é uma vibração especial, como tantas outras. No fim das contas, tudo, a vida, a mente, a matéria, vibra. Vibração é energia. Energia é poder. E você pode aprender a usar isso a seu favor. Você pode chamar de Deus, de universo, de fonte. O nome em si não importa tanto. O que importa é entender que tudo, absolutamente tudo, vem de uma energia central. Uma vibração que se manifesta de jeitos diferentes. Pensa assim, a própria vida é uma força criativa. E quando essa força se expressa em nós, seres humanos, ela aparece em forma de vibração, de eletricidade, de movimento. Então, quando a gente sente essa energia fluindo, quando percebe e reconhece isso dentro da gente, algo muda. Você começa a se sentir mais vivo, com mais clareza, com mais força. É como se cada célula do corpo se lembrasse de quem você é de verdade. Quando você entende que espírito, mente e corpo estão conectados por essa energia, tudo começa a se renovar. O próprio Buda já dizia, tudo que passa pela mente se reflete no corpo. E é isso mesmo. Tudo no universo vibra. A cadeira, o vento, você, eu. Cada ser vivo vibra numa frequência diferente, e isso muda com base nas experiências que vivemos, no que sentimos, no que pensamos. A gente carrega uma vibração única, mas ela é afetada por tudo, pelas pessoas ao nosso redor, pelos lugares, até pelas nossas memórias. Nossos corpos emitem vibrações o tempo todo, e isso é o que muitos chamam de aura. Cada parte do nosso corpo vibra de um jeito próprio. É como se fôssemos uma orquestra vibrando dentro da gente. Segundo Saint Germain, um mestre espiritual muito respeitado, quando a gente aprende a elevar nossa vibração, tudo começa a mudar. Corpo, mente, saúde, dinheiro, até nossa realidade. Ele dizia que a chave está em afirmar com convicção: eu sou vida, eu sou Deus. Quando você fala isso com o coração, com intenção de verdade, algo dentro de você se acende. A vibração do eu sou começa a pulsar. E isso te coloca numa frequência mais alta, mais alinhada com a energia do universo. E quando isso acontece, fica muito mais fácil manifestar aquilo que você deseja, acessar novos níveis de consciência e transformar sua vida. No fundo, tudo isso começa com a compreensão de que o nosso corpo não é só matéria, é energia vibrante. Um sistema perfeito, feito para se conectar com tudo o que existe. Você já parou para pensar do que a gente realmente é feito? Não só de carne, osso e pele, mas de algo muito mais sutil. Nosso corpo é feito de células, que vêm dos átomos, e esses átomos são basicamente energia. A maior parte daquilo que parece sólido em nós e ao nosso redor
Na verdade, é espaço vazio. Isso mesmo, a gente é mais vibração do que matéria. E isso muda tudo, porque se somos feitos de energia, e tudo à nossa volta também, então é claro que somos profundamente influenciados por ela, principalmente por aquela que vibra mais forte em nossa direção, seja positiva ou negativa. Energia é a base de tudo, é o que move a vida, é o que dá forma às coisas, é o que está por trás de cada experiência que a gente vive. E sabe de onde tudo começa? Dos nossos pensamentos. Desde sempre, filósofos vêm falando sobre como o que a gente pensa molda o que a gente vive. Não é só sobre pensamento positivo da boca para fora, é mais profundo do que isso. Tem uma ideia bem interessante que diz que os pensamentos funcionam como ímãs. Eles atraem para nossa vida experiências que vibram na mesma frequência. E não é só papo moderno, não. Lá atrás, Kant, um filósofo famoso, já falava sobre como a nossa mente molda a realidade. Ele dizia que a gente não enxerga o mundo exatamente como ele é, mas sim através da forma como nossa mente interpreta. Ou seja, nossa forma de pensar influencia diretamente o que vivemos. As filosofias do Oriente também trazem muito disso. Lao Tzu, um sábio chinês, dizia algo que faz muito sentido até hoje. Tudo começa no pensamento, porque o pensamento vira palavra, a palavra vira ação, a ação vira hábito, o hábito forma o caráter, e o caráter define o seu destino. Em resumo, aquilo que você cultiva por dentro constrói sua vida por fora. Por isso, usar ferramentas como afirmações, visualizações e a prática da gratidão não é só algo bonitinho, é poderoso. É um jeito real de elevar sua vibração e, com isso, começar a criar uma vida mais leve, com propósito e mais alinhada com quem você realmente é. Até mesmo filósofos como Sartre e Aristóteles, cada um à sua maneira, reconheceram a força que temos de participar ativamente da criação da nossa experiência de vida. No fim, tudo começa aqui dentro, na forma como você escolhe pensar, sentir e vibrar. Vamos lá. Já parou para pensar no quanto a gente é responsável pela vida que está vivendo? O filósofo Sartre falava que a gente é condenado a ser livre. Meio dramático, né? Mas o que ele queria dizer é que somos nós que escolhemos o que fazer com essa liberdade. A vida não vem com manual, então a gente precisa dar sentido a ela. E é aí que entra algo que tem tudo a ver com isso: as afirmações. Quando você escolhe conscientemente pensar coisas boas, acreditar em algo positivo para você está usando sua liberdade para criar uma nova realidade. Porque sim, o que você pensa, sente e acredita, vibra. E o que vibra, atrai. É como se você e o universo estivessem sempre em sintonia. Vibrou numa frequência? O universo devolve algo compatível com aquilo. Quer um exemplo? Você quer um carro novo. Você imagina esse carro, visualiza ele na garagem, sente a emoção de dirigir, cheirar o couro dos bancos. Isso tudo cria uma frequência, e o universo vai se movimentar para te entregar experiências que combinam com essa vibração. Agora, se você só enxerga o que falta, o dinheiro que não tem, o carro que não chegou, a conta atrasada, é isso que você continua alimentando, porque é essa energia que você está transmitindo, e o universo vai lá e devolve na mesma moeda. Por isso, estar consciente é essencial. A forma como você pensa, sente e até as palavras que você fala criam ondas de energia que moldam a sua realidade. Cada pensamento, emoção e sentimento tem uma frequência, e essa energia pode ser medida pelo tipo de palavra que você escolhe usar. Por exemplo, falar ou pensar em amor eleva a sua energia. Paz também. Agora, quando você pensa em ódio, raiva, preocupação, sua vibração despenca. Até o nome que você pronuncia tem poder. Quando você fala Deus, sua energia sobe. Quando você fala ou pensa em Satanás, a vibração cai. É simples. Palavras têm peso, emoções têm frequência.
E tudo isso junto, pensamento, mais sentimento, mais emoção, vira uma força que atrai mais do mesmo. Essa ideia de que tudo vibra de forma única não é nova. Platão já falava sobre isso lá atrás. A diferença é que agora a gente pode sentir isso de forma mais clara. Está no jeito como o corpo reage, na energia do ambiente, nas pessoas que aparecem na nossa vida. Então, se tem algo que vale lembrar aqui é: o que você pensa, sente e fala está criando sua realidade neste exato momento. Quer mudar a vida? Comece mudando a sua frequência. Sabe aquela sensação de estar dividido por dentro? Como se uma parte sua quisesse uma coisa, outra parte outra. E no meio disso tudo você fica sem saber o que realmente sente ou quer. Platão já falava disso há muito tempo. Ele acreditava que dentro de cada um de nós existem três forças: a razão, que pensa, o espírito, que sente, e o apetite, que deseja. E essas partes nem sempre se entendem, por isso a gente vive essa confusão interna. Agora, trazendo isso para o hoje, para o nosso mundo moderno, quando a gente fala sobre vibrações, aquelas energias que vêm dos nossos sentimentos e pensamentos, dá para ver um paralelo muito interessante. Por exemplo, o filósofo Albert Camus dizia que a vida em si é absurda, não tem um sentido pronto esperando a gente. Mas mesmo assim, ele acreditava que a gente podia escolher viver com alegria, criar um sentido mesmo diante do caos. Isso é quase como dizer: olha, tá tudo meio maluco, mas eu escolho vibrar no positivo. Então, quando você decide se conectar com emoções boas, tipo amor, gratidão, alegria, mesmo que a vida não esteja perfeita, isso é um ato de coragem. É você dizendo: eu escolho criar algo bonito no meio do caos. Isso, no fundo, é um tipo de rebelião positiva contra tudo que tenta te derrubar. Por outro lado, quando a gente se deixa dominar por emoções ruins, raiva, medo, ansiedade, a gente se afasta da paz interior. E aí entra a sabedoria dos estoicos, tipo o Sêneca. Ele dizia que não dá para controlar tudo que acontece fora da gente, mas dá para controlar como a gente reage. A verdadeira força, segundo ele, está em manter a calma, mesmo quando tudo parece desmoronar. E sabe o que é interessante? Esses ensinamentos antigos se conectam com o que a ciência moderna anda dizendo. Um físico chamado David Bohm criou uma teoria chamada ordem implicada. Em resumo, ele dizia que existe uma espécie de realidade escondida por trás de tudo, algo invisível que conecta tudo e todos. E o que a gente vê no mundo seria só a ponta do iceberg, o resultado de uma ordem muito mais profunda. Ou seja, tem muita coisa acontecendo além do que nossos olhos podem ver. Tudo está interligado. Seus pensamentos, suas emoções, sua energia estão afetando a forma como você vive e o que você atrai. E tem mais. Cuidar do corpo também é uma peça-chave nisso tudo. Mente e corpo são uma dupla inseparável. Quando você cuida da sua saúde física, se alimenta bem, dorme direito, se move, você naturalmente eleva suas vibrações. Fica mais fácil pensar bem, sentir-se bem e viver com mais leveza. No final das contas, tudo está conectado. Filosofia, ciência, espiritualidade, emoção, tá tudo dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Você é mais poderoso do que imagina. E o que você sente, pensa e escolhe molda sua realidade. Então a pergunta é: que tipo de energia você quer espalhar pelo mundo? Olha, se tem uma coisa que muita gente ainda não entendeu, é que cuidar da saúde não é só sobre o corpo, é sobre energia, é sobre como você se sente por dentro, é sobre a vibe que você emite para o mundo. E sim, isso começa pelo básico: alimentação, descanso e movimento. A comida que você coloca no prato todos os dias não é só para matar a fome. Ela literalmente constrói o seu corpo, alimenta suas células e impacta diretamente no seu humor, disposição e até na clareza mental.
Se você enche o tanque com coisa boa, você anda bem. Mas se coloca só coisa pesada, ultraprocessada ou desequilibrada, seu corpo sente, sua energia também. Então, se você quer vibrar mais alto, viver com mais leveza e propósito, vale a pena repensar o que tem colocado no seu prato. Comida de verdade, simples, colorida, vinda da terra. Tudo isso ajuda seu corpo a funcionar direitinho. E o melhor, você sente a diferença. Agora, não para por aí. Descanso também é sagrado. Dormir bem não é frescura. É o momento em que o corpo se cura, a mente desacelera e a alma se reorganiza. É tipo um reset natural que acontece toda noite. E não é só dormir não, tá? É descansar de verdade. Fazer pausas, respirar fundo, colocar os pés na grama, fazer algo que você ama. Tudo isso recarrega sua energia. Pensa no seu corpo como um rio. Se ele está limpo, sem entulho, a água flui fácil, com leveza. Mas se tem bloqueios, estresse acumulado, má alimentação, sono ruim, a correnteza enfraquece. E aí, a vida começa a pesar. Por isso, se mexer também é parte dessa engrenagem. O corpo foi feito para se mover, caminhar, dançar, alongar, correr atrás das crianças, cuidar do jardim. Qualquer movimento já ativa a energia vital. E esse fluxo é o que te ajuda a se sentir mais vivo, mais forte, mais presente. Além disso, existem práticas que ajudam a organizar a mente e alinhar sua vibração com aquilo que você realmente quer. Meditação, por exemplo, é uma baita ferramenta. Ela te dá aquele silêncio interno que a gente nem percebe que está precisando. Sabe aquele momento em que você só respira, se ouve, se reconecta? É nisso que a mágica acontece. Outras técnicas como Reiki, acupuntura, cura sonora, tudo isso trabalha sua energia de dentro para fora. São formas de liberar bloqueios e fazer com que a energia volte a circular livremente pelo corpo. E não dá para esquecer do poder das palavras, afirmações, visualizações. Tudo isso são ferramentas super acessíveis que te ajudam a reprogramar a mente. Quando você repete para si mesmo que é capaz, que merece, que está curando, seu corpo responde, sua vibração muda, o universo sente. Então não é só sobre criar hábitos, é sobre construir uma vida que faça sentido para você de forma integrada, corpo, mente e alma andando juntos, em harmonia. E sabe o melhor? Tudo isso está ao seu alcance. É só começar, um passo por vez. Sabe aquelas ferramentas que a gente ouve falar, tipo afirmações, visualizações, contato com a natureza? Elas não são só coisas bonitas de se dizer. Na prática, elas ajudam a gente a se reconectar com o que realmente importa, nossa própria essência. Quando você começa a usar afirmações positivas no dia a dia, está basicamente dizendo para o seu cérebro: ei, é isso aqui que eu quero acreditar, é isso que eu quero viver. E o cérebro, que é super treinável, começa a se alinhar com essas ideias. Se você ainda combina isso com visualizações, imaginar aquilo que deseja como se já estivesse vivendo, aí a transformação vai ficando ainda mais poderosa. É como plantar uma sementinha no seu subconsciente e regar todos os dias até florescer. Agora, tem uma outra ferramenta simples e mágica ao mesmo tempo: a natureza. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma caminhada ao ar livre, de um momento sentada na grama ou de observar o céu. Isso tem um poder real de equilibrar a nossa energia. É como se o mundo natural tivesse o dom de lembrar a gente de quem somos. E não precisa nada elaborado. Um parque, um quintal, uma árvore já faz uma baita diferença. O segredo de tudo isso é fazer com frequência. Não é sobre usar essas práticas uma vez ou outra e esperar mágica. É sobre transformar isso num estilo de vida. Pequenas escolhas todos os dias que vão somando e elevando sua energia de dentro para fora. E se você está buscando mesmo viver com mais leveza, alegria e propósito, tem algumas atitudes que ajudam, e muito. Por exemplo,
Praticar a gratidão. Quando a gente agradece, mesmo pelas pequenas coisas, a vida ganha outra cor. Você começa a perceber que tem muito mais coisa boa acontecendo do que imaginava. Outra dica poderosa é estar presente, viver o agora. Quando você se envolve 100% no que está fazendo, sem ficar preso ao passado ou ansioso com o futuro, sua vibração naturalmente sobe. E por fim, se cerque do que te faz bem, pessoas que te inspiram, lugares que te acalmam, músicas que te elevam, hobbies que te dão prazer. Tudo isso conta. A verdade é que elevar sua vibração não é um evento único, é um caminho, um estilo de vida mais consciente, mais conectado, mais seu. Obrigada por estar aqui comigo. Espero que esse papo tenha feito sentido para você e te inspirado de alguma forma. Se gostou, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E até o próximo vídeo. Se cuida e continue vibrando alto.